Olá, pessoal. Cada vez melhor, ainda mais nessa reta final, né? Prova está chegando e cada semana que passa a gente fica mais tranquilo. Não é isso? Gente, estamos aqui com o nosso amigo Fábio. Super Fábio. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Daqui a pouco vamos bater um papo aí. Vamos aqui dar aquele apoio pro Pedrão agora. Legal. E show de bola essa aula hoje, hein? Ótimo, legal. Já tive dando uma beliscada lá. Então, minha gente, do que a gente vai tratar hoje? Ecologia, tá? E não é a primeira vez. Note que nós já resolvemos questões de ecologia em outros momentos do nosso curso, tá? Então, qual é a ideia? A gente vai resolver a questão e vamos fazer links, tá? Vamos fazer alguns ganchos com a matéria que nós vimos em outras aulas. Aproveitando que a gente está se encaminhando aí para a prova está ficando cada vez mais perto, para a gente ter mais coragem ainda para ir extremamente bem na prova, tá? Vamos dar uma olhadinha nas imagens? Olha só, o que vem ali? O que nós temos no cardápio de hoje, né? Temas abordados nessa aula: ecologia. Ecologia. Minha gente, quando nós falamos em ecologia, vamos fazer aquele nosso resuminho teórico para lembrar? Quando eu falo, então, em ecologia, né? Essa palavra que tem sido tão falada, se eu falo em ecologia, o que era ecologia hoje? Lembra lá de outras aulas? Ai, Pedro, não estou lembrando. Que bom. Então, ecologia, relembrando, é a parte da biologia, é a área da biologia que estuda o relacionamento dos seres entre si e desses seres com o meio, e desses seres com o meio, e desses seres com o meio ambiente. Pedro, mas como assim relacionamento ser-ser? Aqui em relacionamento ser-ser, a gente relembra também, gente, vou apagar aqui em cima, para a gente poder ganhar um espacinho, tá? A gente relembra também um outro conceito de relações ecológicas ou cenoses. Relações ecológicas ou cenoses. Vamos anotar aqui do ladinho? Cenoses. Cenoses. Lembre que dentre essas cenoses, né, algumas são fundamentais para a prova. Que cenoses são fundamentais? Entre elas, predatismo, predatismo, ainda competição, vou colocar aqui do lado, e competição, tá? Conversando um pouco sobre elas. Quando a gente falava lá do predatismo, tá? Num contexto ecológico, qual que é a importância do predador? Ah, Pedro, o predador é do mal, ele matou aquela presa, coitadinha, ela estava fraca, ela estava com um probleminha na perna, nem pôde escapar direito do predador, ele foi lá e matou essa presa. Aí que tá, eu entendo a sua posição olhando de uma maneira mais distante. Só que se a gente for olhar bem de pertinho, qual que é a ideia do predador? O predador ele acaba funcionando no meio como um fator de eugenia. O que é a tal da eugenia nesse contexto? O predador acaba tirando do meio aquela espécie menos apta. Mas como assim? Sim, ela era menos apta. Tanto que quando o bando procurou fugir do predador na direção, aquela que virou a presa, tá? Aquela que acabou morrendo, né, pela ação do predador, ela ficou para trás, ela não conseguia correr. Ou o bando inteiro correu na direção, ela foi em outra direção, acabou se tornando o quê? Uma presa fácil para o ataque predador. E o mais importante, esse predador não é nada pessoal. Ah, eu vou matar aquela presa porque eu detesto ela. Não, ele está matando para comer, para se alimentar. Então, quando eu falo do predatismo, lembre, predatismo funcionando como um fator de eugenia, retirando do meio os menos aptos, permitindo com que, dessa maneira, apenas aqueles mais aptos, aqueles com as melhores qualidades para aquele contexto, possam sobreviver. Tá? Predatismo. Além do predatismo, competição. Competição pode se dar entre seres da mesma espécie ou entre seres de espécies diferentes. Quando a competição se dá entre seres da mesma espécie, falamos de competição intraespecífica. Competição entre seres de espécies diferentes. Interespecífica. Bom, vamos conversar ali com o Fábio sobre a questão da competição. Como que isso é visto lá na educação física, no dia a dia, né? Ah, a competição, preciso ganhar,
de qualquer maneira? Qual é a ideia da competição, que é um conceito biológico também ali do lado na educação física? Fábio, qual que é como a galera diz, a vibe da competição? A competição é gostoso. É você ter o sucesso, né, de ser destaque, né? Então, a gente, quando vê uma equipe vencendo, dentro dessa equipe houve várias outras pequenas competições ao longo de todo um período. Tá. Como você falou dos indivíduos, então você tem uma posição, numa competição, digamos, coletiva, uma posição de goleiro, tem 2, 3 de defensores ali, e você tem um grande volume de atletas para aquela posição. Quem é que vai jogar o jogo? Quem é que vai jogar a competição? Os mais aptos, que agreguem lá a parte técnica, a parte física, o entendimento da técnica, tem um controle, da tática, perdão, tem um controle emocional. Às vezes você vê, puxa, o cara é forte, joga bem, chuta bem, mas o emocional dele numa competição não é tão boa. Talvez para aquele contexto, daquela competição, ele não seja o mais apto para estar jogando naquele momento. Exatamente. Então, essas pequenas competições internas é que vai gerar uma equipe vitoriosa ou não. Então, a competição vai existir sempre. Então, seja numa modalidade individual ou numa coletiva. Na individual, para eu poder representar a minha escola, eu tenho que ser o melhor ou entre os 2 melhores. Quantos tem, né, para selecionar, para ir lá representar? Então, essa competição acontece o tempo todo. E me veio à cabeça agora que é até o próprio conceito de ecologia, né? Aquela ecologia entre os colegas do grupo ali, né? Que eu posso ter o quê? Um ambiente legal, um ambiente competitivo negativo, né? Negativo. E até a questão da competição serve para os indivíduos, né, se posicionarem, né, ou se recolocarem. Então, eu adoro aquela modalidade, adoro aquele jogo. Aí eu tento, eu vejo que eu não consigo superar outros atletas. Eu falo, puxa vida, não deve ser a minha. Eu vou tentar numa outra posição, uma outra modalidade, e eu acabo me descobrindo. Né? Então, a gente tem na história o Montanaro, o Carlão do voleibol lá da década de 90. Eles eram tentativa de atletismo e tentativa de futebol. Eu não sabia disso. Montanaro era jogador de futebol, não conseguia ir para frente. O Carlão era atletismo, ele fazia salto em altura. Aí descobriram os caras e pensaram, foram o que foram, né? Campeões. Legal. Sempre. Gente, olha só então, você viu? Ecologia. A gente está estudando os animalzinhos lá no meio do mato. Não, ecologia está aqui entre nós, está no dia a dia. Tá? Então, na competição intraespecífica, nossa, aqueles 2 organismos são competidores num nível altíssimo. Como assim? Eles querem estar no mesmo local, se alimentar dos mesmos nutrientes, se reproduzem à mesma época do ano, tomam água da mesma maneira, no mesmo local, no mesmo ambiente, na mesma fonte, no mesmo momento. Isso leva a uma sobreposição de nichos. E sobreposição de nichos leva à competição. Existe um princípio extremamente importante. Talvez você encontre ele na tua prova na forma de um gráfico, tá? Lembre que eu estou comentando isso com você antes da prova. Estou te falando antes da prova. É lá o princípio da exclusão competitiva de Gauss. Ele vai colocar para você que esses organismos estarão no mesmo ambiente, com uma sobreposição de nicho altíssima, e essa sobreposição de nicho leva à competição. No princípio da exclusão, olha o nome, princípio da exclusão competitiva de Gauss, quando eu tenho 2 seres nesse nível altíssimo de sobreposição de nichos, essa sobreposição leva à extinção de um deles. Adivinha de quem? O mais apto. Negativo. O menos apto. Então, cuidado. Quem se estabelece não é o mais forte, não é o mais fraco, mas sim o mais apto, que dentro de uma visão darwinista, tá? Eu preciso ver quais são as demandas do meio, aquilo que o Fábio comentou ainda há pouco. Olha, às vezes, para aquele contexto, daquela competição, esse jogador não é o mais apto para esse jogo. Talvez ele possa participar num outro momento. Então, lá na natureza, é a mesma coisa. Só para mostrar que o lá na natureza está aqui entre a gente também. O que você tem feito semana a semana? Gradativamente, o seu potencial biótico tem aumentado, e em aumentado o teu potencial biótico, você vai pegar a prova? Claro.
com humildade, de boa, né? Você vai pegar a prova, nossa, Pedro, parecia que eu estava assistindo aula. Tudo que estava ali na prova eu ouvi falar e acertei com facilidade. Qual que é a ideia? Se o meu potencial biótico é altíssimo, o que vai acontecer? A resistência do meio vai ser pequena, tá? Avançando mais um pouquinho, gente, vamos lá para a lousa? Olha só. Então, cenoses, predatismo e competição, bem importante. Ecologia, parte da biologia, área da biologia, estudando o relacionamento dos seres entre si e desses seres com o meio. Pedro, virou aula de geografia? Não, não virou aula de geografia. Não virou aula de geografia. Contexto, Enem 2013, caderno azul, né? Então, vem ali o mapinha. Aí o que nós temos, né? Vila do Abrão, tá aqui. Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul. Olha, Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. Enseada, Abrão, Ilha Grande, tá aqui, ó. Ilha dos Meros, tá? E aqui o contexto em termos de Brasil, a localização, né? Ali no estado do Rio de Janeiro, tá? Nossa, ele deu um mapa numa prova de biologia? Sim, gente, deu um mapa na prova de biologia, tá? Avançando mais um pouquinho, o que nós temos ali, ó? Vamos dar uma olhada no contexto que ele pede pra gente. Ele fala de espécies invasoras. As espécies invasoras identificadas em Ilha Grande, Tubastre tagucensis, amarela, e Tubastis cossini, laranja. Então, aqui o que nós temos? Espécies invasoras. Nossa, Pedro, elas são do mal. Não, gente, não são do mal. São espécies exóticas, Dica de prova. A gente está resolvendo a questão junto. Pedro, depois eu vou dar uma pesquisada nesse assunto. Dê uma olhadinha, é um assunto extremamente importante para essa prova de agora. Tá? Não estou falando só do passado, estou falando da prova que você vai fazer esse ano. Espécies invasoras. Veja, essa espécie invasora chega num determinado ambiente e encontra, geralmente, um meio propício para ela. Pois essa espécie invasora não conta com predadores naturais. Não conta com predadores naturais nesse ambiente. Como assim, Pedro? Não entendi. Naturais. Vamos conversar um pouco? Olha só, vem a espécie, não precisa decorar o nome da espécie, mas espécie exótica invasora. Chega no ambiente. As espécies endêmicas, as espécies típicas daquele ambiente, tem toda uma série de relações ecológicas. A espécie típica do ambiente, ela tem um predador natural naquele ambiente. Quem chega de fora, aquela espécie exótica, normalmente ela não encontra um predador natural. Significa que ela pode se reproduzir, sem a pressão de um predador. Já a espécie endêmica, ela está se reproduzindo, entretanto, com uma pressão seletiva de um predador. Ou seja, existem predadores minando o aumento da espécie endêmica. Da mesma maneira que nós, olha só a situação, por um lado, a espécie exótica acaba sendo beneficiada. Qual que é a preocupação da espécie exótica? Chegar no ambiente, conseguir nutrientes, alimentos e se reproduzir. Chega uma hora que essa espécie invasora, ela está expandindo. Chega uma hora que ela começa a pressionar, em termos nutricionais, a espécie endêmica. Poxa, mas a espécie endêmica, ela já tinha a pressão seletiva do predador. Agora, vem a espécie exótica também. Olha, eu quero teu espaço. Essa espécie endêmica vai perdendo espaço, pressão do predador, pressão da competição por nutrientes, por alimento. Chega uma hora que essa espécie endêmica pode acabar desaparecendo. E quem passa a dominar no ambiente? Aquela espécie exótica, aquela espécie invasora, que sem predadores naturais acabou se disseminando normalmente de maneira descontrolada nesse meio. Tá? Então, quando eu falei esse descontrolada, o que veio à minha cabeça e acredito que à tua cabeça também? Uma palavrinha chamada de homeostase. Homeostase. O Fábio sempre brinca com a gente que é o bordão lá da biologia, que é aquela visão sistêmica que a gente usa na biologia, onde eu escolho o que eu planto, só que eu sou obrigado a colher aquilo que eu plantei. A partir do momento que essa espécie invasora dominou o ambiente, ela vai se tornar o quê? Uma praga. Sem predadores naturais, procurando colocar essa espécie invasora no equilíbrio, ela vai se tornar uma praga.
Lembre que no nosso contexto, equilíbrio era o quê? Homeostase. Homeostase. A diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, naquele contexto ali, vamos lá na tela, naquele contexto, nós temos espécies invasoras, tá? Num determinado ambiente. Legal. Vamos ver o que vai acontecer com elas. Questão 84, ele fala assim: apesar de belos e impressionantes, corais exóticos encontrados na Ilha Grande, gente, questão de prova. Corais, vamos deixar o exótico de lado só um pouquinho? Quando eu falo em coral, o que tem acontecido hoje com os nossos corais? Um branqueamento, tá? O chamado bleaching ou bleaching dos corais. O branqueamento dos corais. Como assim, Pedro? Você quer dizer que tem alguma relação ecológica envolvida nisso? Sim. Antes de eu pensar no contexto macro, fazer um risquinho aqui pensando em macro, tá? Antes de eu pensar no contexto macro de corais exóticos, corais. Importância dos corais, né? O que é coral na prática? Teve uma aula que nós falamos de manguezais. Hoje, corais. O que são corais? Coral é uma secreção calcária de pólipo lá dos quinidários, lembra? Pólipo e medusa, de pólipo da classe Anthozoa. Tá, Pedro, legal, mas qual que é a importância desses corais? Coral é berçário da vida marinha. Berçário da vida marinha, tá? Nesse exato momento, se eu chego aqui de maneira... Estamos eu e o Fábio aqui, se eu chego para ele e pergunto, né? Fábio, em termos de temperatura, o que tem acontecido nos últimos dias? Primavera. Início da primavera. Como é que está a temperatura? Muito quente. Para uma primavera, muito quente. Estava dando uma olhada em termos de previsão, o que eles comentaram? Que a temperatura que fez anteontem, nos últimos 15 anos, apenas outros 13 dias alcançaram a temperatura de anteontem. Tá? Aí vem aquela pergunta, será que é normal uma temperatura tão elevada assim a essa época? Não. Pela história, não. Pelo histórico, não. Pelo histórico, não. Aí, quando a gente pega essa realidade do nosso dia a dia e vai pensar nos mares. Ah, Pedro, eu não gosto de praia. Não, a questão não é só essa, gente. Ou eu gosto de praia, a questão não é só essa. O que tem acontecido lá nos mares? Aquecimento do planeta como um todo e aquecimento dos mares. Só que nesses corais aqui, existem algas, as algas zooxanthella ou zooxanthelle, elas vivem em relação aos corais, uma relação mutualística. O que é uma relação mutualística? Eu ajudo você, você me ajuda. Com o aquecimento global, o que tem acontecido com essas algas? Elas são extremamente frágeis à variação de temperatura. Então, ou elas morrem, ou elas se afastam dos corais, o coral começa a receber menos nutrientes, começa a perder a cor, e acaba sofrendo um branqueamento, acaba morrendo, acaba sendo destruído. Tá, mas a gente ia comer o coral? Não, mas outras espécies usariam os corais para a sua reprodução. Então, algo que a gente pensa, mas eu não tenho nada a ver com isso está longe. Na realidade, está mais próximo do que a gente imagina. É isso. Aí a gente começa a pensar, tá, mas eu e os mares, esse aquecimento dos mares, levando à morte, além de corais, as esponjas também. Esponja acaba sendo adubo para quem? Para a alga. Com menos alga, a gente viu que algumas já se afastaram dos corais. Com menos algas, como um todo, eu tenho a liberação menor de dimetilsulfeto. Dimetilsulfeto esse que atua na regularidade do ciclo das chuvas. Onde que você quer chegar com isso? Pare para pensar. Já notou que longos períodos sem chuva? E quando chove, chove bastante? Irregularidade do ciclo das chuvas? Cada vez mais tem se falado da importância do quê? Da manutenção das temperaturas nos mares. Infelizmente, não é isso que tem acontecido. Tá? Relembre. Outras aulas. Certo efeito estufa é normal. Qual é o problema? A intensificação do efeito estufa. A intensificação do efeito estufa, tá? Ainda, gente, vamos dar uma olhadinha lá. Falamos de corais,
Coral exótico. Coral, branqueamento dos corais. Cuidado com corais. Apesar de belos e impressionantes, corais exóticos encontrados na Ilha Grande poderiam ser uma ameaça ao equilíbrio. Lembra? Quando eu vejo aqui equilíbrio, eu penso em homeostase. Homeostase. Tá aqui, ó. Homeostase, equilíbrio. Então, podem ser uma ameaça ao equilíbrio dos ecossistemas. Pedro, o que era ecossistema mesmo? Eu não lembro. Ecossistema é o somatório dos fatores bióticos, ou seja, vivas, fatores bióticos, mais os fatores abióticos. Somatório dos fatores bióticos mais fatores abióticos. Mas o que são fatores abióticos? Não vivos. Então a gente está falando de uma possível quebra do equilíbrio dos ecossistemas, ou seja, seres vivos, somatório dos seres vivos com os seres não vivos, esse equilíbrio pode ser desfeito, esse equilíbrio pode ser quebrado. Dos ecossistemas do litoral do Rio de Janeiro. Originários do Oceano Pacífico. Então peraí. Se é a espécie exótica, não é aquela espécie endêmica, não é aquela espécie natural da região. Não é. Originários do Oceano Pacífico, esses organismos foram trazidos por plataformas de petróleo e outras embarcações, provavelmente na década de 1980. E disputam com as espécies nativas, quando ele fala assim, e disputam, aqui, ó, do que ele está falando? Ele está falando em competição. Ele está falando, tá? Ele está falando em competição. Em competição. Pare para pensar. Enquanto a espécie endêmica tem os seus predadores naturais, a espécie exótica praticamente está livre de predadores naturais, tá? Se a gente pensasse num contexto assim, será que é uma competição justa? Né? E disputam com as espécies nativas elementos primordiais para a sobrevivência, como espaço e alimento. Espaço e alimento. Gente, eu vou apagar esses fatores bióticos e abióticos, tá? Pelo seguinte, quando ele fala em espaço e alimento, tem algo bem mais profundo aqui. Como assim? Quando a gente fala do tamanho das populações, tá? Então, aqui, cuidado com espaço e alimento. Espaço e alimento. Se a gente pensar, vamos conversar um pouco sobre isso? A aula não é de dinâmica populacional, tá? Na biologia. Só que tem um fator aqui importante. Fábio, se a gente parar para pensar, tipo anos 50, anos 60, né? Minha mãe falava muito sobre essa época. A gente escutou falar também, né? Escutou. Tamanho das famílias. Grandes, né? Ou seja, se o casal tivesse um filho, às vezes o que o vizinho comentava, se tivesse um só? Tem problema. Tá com problema no casamento. O que era o normal, assim? Lá em Minas, né? Meu avô. Mineiro pequeno. Isso. Meu avô teve 2 casamentos. Primeiro casamento, 13 filhos. Segundo, 11 filhos. Meu bisavô teve 13. Meu avô teve 9. Anos 50, anos 40, anos 30. Exatamente. Aí a gente vai avançando. Anos 60, anos 70. 2. 3. 3, né? Anos 90, 2, 1. 2, 1. Agora, de 2000 para cá... 1 ou nada. Tanto que em sala, gente, muitas vezes nós conversamos assim, né? Eu pergunto, né? Às vezes questão de gêmeos, né? Quem quer ter filhos gêmeos? Sempre tem alguém que levanta a mão, eu queria ter 4, 5. Todo mundo olha, né? A gente até brinca, vem ninhadinha, né? Vem de ninhada, né? E tem uma galera, né? Quem não quer ter filho? Tem uma galera que levanta a mão. Aí, às vezes, o que eu noto? Tem gente que não olha, mas não quer ter filho. Eu falei, gente... Da mesma maneira que você tem o direito de escolher ter 2 filhos, você a galera do 0 filho, olha que questão interessante que pode aparecer na tua prova, do 0 filho, está crescendo.
Espaço e alimento. Pensar nisso. Anos 40 e 50. Todo mundo morando em apartamento, será? Não. Morava onde? Tinha um quintalzinho lá com Quintalzinho, né? Tinha um pezinho de milho. Tinha ali um pé de laranja. Ou seja, você tinha onde correr, onde brincar. Espaço e alimento. Foi ficando mais caro. Qual foi a tendência das nossas famílias? Mais uma vez, eu não estou falando lá no meio do mato, não. Estou falando da gente. Estou falando da gente. Da tua família. Pergunte lá para a mãe. Mãe, o vô teve quantos filhos? Tá? O Bisa teve quantos? Comece a anotar esse tipo de coisa. Qual foi a tendência normal? Espaço e alimento. Ficando mais difícil, ficando mais caro. Tá? Quando a gente era criança, você ganhava aquele que chute ali, lembra? Oh, coisa boa. Acabava o teu pé, mas o tênis estava inteiro. Acabava o pé. Mas o tênis estava inteiro. Passava uma graxinha. Então, preta. Não, e durava. Durava. Então, hoje o que aconteceu? Espaço e alimento mais caro. Hoje quem vai ter filho, o que fala? Não, eu quero dar boas condições para o meu filho, etc, etc, etc. Tá? Então, o que aconteceu? Espaço e alimento, mais caro. Tamanho das populações, diminuiu. O que eu preciso que você olhe é que não é só lá na natureza, não. É aqui, na nossa natureza. Isso também está acontecendo. Tá? Então, diminuição do tamanho das famílias. Beleza? Olha lá comigo. Então, qual é o contexto, né? Apesar de belos e impressionantes, né? Corais, exóticos, ele fala a localização, ele é grande, podem ser uma ameaça ao equilíbrio. Equilíbrio a gente falava em homeostase, dos ecossistemas, a gente viu, do litoral do Rio de Janeiro. Originários do Oceano Pacífico, esses organismos foram trazidos por plataformas de petróleo e outras embarcações, provavelmente na década de 80, e disputam com espécies nativas elementos primordiais para a sobrevivência, espaço e alimento. Competição. Olha só, plataforma. Ai, mas você é contra a plataforma? Claro que não. Você é contra a estrada? Não, não é nada disso. Eu só acredito, e o que a biologia mostra, e que o Enem também acredita, que é o mais importante, que é possível um desenvolvimento sustentável. Organismos invasores são a segunda maior causa de perda da biodiversidade. Gente, gravíssimo. Perda de biodiversidade. Perda de biodiversidade. Isso me faz pensar no quê? Se eu tenho uma perda de biodiversidade, o que acaba acontecendo com o meu potencial biótico, com o meu potencial adaptativo? Ele diminui. Ele diminui. Se diminui o meu potencial biótico, aumenta o quê? A resistência do meio. Aumenta a resistência do meio. Pedro, resistência do meio altíssima, meu potencial biótico é baixo. O que vai acontecer? Eu vou entrar em extinção. Organismos invasores são a segunda maior causa de perda de biodiversidade, superados somente pela destruição direta de habitats, pela ação do homem. Ação do homem, ação do homem, ação antrópica. Ação antrópica. Está aqui. As populações de espécies invasoras crescem indefinidamente. Talvez você está pensando aí, mas também, né? Não tem nenhum predador para eles? É só comer, beber, se reproduzir? Pois é, gente, né? E ocupam o espaço de organismos nativos. Mas coitadinho deles. Gente, dentro desse contexto, a espécie invasora normalmente é mais apta. Então, a espécie endêmica acaba caminhando para onde? Para a extinção. Exemplos de espécies invasoras. Casos intencionais e legais, o caramujo gigante africano, a Achatina fulica. Pedro, não entendi, intencional e legal. Na realidade, o Achatina fulica foi trazido para o Brasil visando competir com a espécie com escargot, né? Só que o Achatina não emplacou, não agradou tanto e, dessa maneira, se tornou uma espécie exótica. Do leste e nordeste da África, foi levado para o Brasil, na década de 80, para ser comercializado a um preço menor que o escargot. Mas por não ter sido bem aceito pela população, os criadores se livraram deles. Vamos jogar pela janela, literalmente, soltando-os em qualquer lugar. Eles se adaptaram com muita facilidade em várias regiões. Na realidade, eles chegaram aqui com potencial adaptativo altíssimo. Lembre de outras aulas que eu te falava
que até papelão o Achatina fulica come. Plástico, até plástico ele come, com muita facilidade em várias regiões. E agora causam grandes prejuízos ao meio ambiente e à agricultura. Veja, no contexto ecológico, eu escolhi, de uma maneira inconsequente, jogar o Achatina fulica pela janela. Agora eu estou sendo obrigado a colher o quê? Prejuízo. Meio ambiente e agricultura. Ó, prejuízos financeiros. Ai, por que o caramujo está fazendo isso com a gente? Por que... Não, não é o caramujo que está fazendo isso com a gente. Nós, de maneira indireta, deixamos a coisa acontecer, tá? Cuidado com ele, tá, gente? Ah, eu fiquei brincando com ele, até soltou uma gosminha aqui, fica passando gosminha no amigo. Não, não faça isso, tá? Ele pode ser vetor de uma doença chamada meningoencefalite, tá? Extremamente, na realidade, ele acaba sendo vetor de um verme, tá? O Angiostrongylus cantonensis, que pode levar a uma doença chamada de meningoencefalite. A abelha africana, você vai falar mal das abelhas? Não, não estou falando mal das abelhas. Só estou falando mal de abelhas exóticas no nosso contexto. Elas vão se reproduzir, vão se espalhar, levando as nossas à extinção. Algaroba, com diversos sinônimos, entre eles, o Prosopis juliflora. A algaroba é natural de regiões áridas e semiáridas dos Estados Unidos e México e foi introduzida no Brasil, especialmente na Caatinga nordestina, como forrageira para cabras. Vamos lá, não vai dar nada. Será? Causa problemas como invasão de pastagens e desgaste dos dentes dos animais. Sem poder se alimentar, os animais morrem mais cedo. Então, mais uma vez, impacto ecológico, impacto ambiental, impacto financeiro. Impacto financeiro. Preocupação ecológica, sim. Que legal. Preocupação ecológica, não. Prejuízo financeiro na sequência. Tá? As populações de espécies invasoras crescem bastante por terem a vantagem. Letra A, não apresentarem genes deletérios no seu pool gênico. Está falando que essas populações não apresentam nenhum gene causador de doença na sua estrutura. Não, elas apresentam. O que a gente viu é aquela meio concorrência desleal que nós conversávamos, lembra? A espécie exótica sem predador natural. Letra B, não possuírem parasitas e predadores naturais presentes no ambiente exótico. Olha, tá legal, hein? Letra C, apresentarem características genéticas para se adaptarem a qualquer clima ou condição ambiental. Bem, qualquer clima, aí já é exagero, né? Apresentarem capacidade de consumir toda a variedade de alimentos disponibilizados no ambiente exótico. Toda não, mas uma variedade bem mais ampla. Apresentarem características fisiológicas que lhes conferem maior tamanho corporal que o das espécies nativas. Gente, não é força. Não é força. Eu posso ser maior e não ser o adaptado, tá? Então, é aptidão. Ainda, letra A, não apresentar genes deletérios no seu pool, não era o caso. Qual é a nossa resposta? Não possuírem parasitas e, principalmente, cuidado com essa parte aqui, predadores naturais presentes no ambiente exótico. Fica ali, gente, dicas para aprofundar. Fábio, alguma mensagem? Alguma? Nada por aqui, nada. Hoje? Sossegado. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Tranquilo. Vamos à luta. Minha gente, é cumulativo. Essa semana foi mais um passo. Cuidado com a espécie exótica. Até a próxima. Se cuidem.